Do microfone. Ele acabou falando, Marcelo, me chamou assim, eu acho que eu esqueci de ligar o microfone. Não, você ficou no silêncio assim, mas beleza, né? Tá tudo certo. Tá me ouvindo, né? Beleza agora? Tudo certinho? Ninja. Vamos embora, vai lá. Questão 5, veja aí. Segundo o texto politicamente correto, Ixi Maria, segundo o texto, viu? Não é segundo o bom senso não, tá? Vamos lá. Segundo o texto, o politicamente correto é uma expressão típica do inglês americano, que não se aplica à cultura brasileira. Pessoal, politicamente correto no americano fica difícil, né? Ele faz referência ao inglês, faz referência a essas coisas, mas não como termo que não se aplica à cultura. Claro que se aplica a todo mundo, né? Apesar de a política brasileira não ser tão correta assim, né? Paciência. Vamos lá. Marcelo, mas ele não cita nessa questão do norte-americano aí, gente, ó. Ele diz que é um termo pejorativo, maldoso, usado para criticar a preocupação nascida lá, nasceu lá. Percebeu? Então o que ele está colocando aqui é que o termo recebe um certo tom pejorativo, ele é utilizado pejorativamente muitas vezes, né? Mas em relação aos movimentos sociais. Percebeu? Então essa questão do politicamente correto, ó, veja que ele explica a origem. Então ele cita verbos denegrir, judiar nesse contexto aqui, tá certo? Mas ele só cita os Estados Unidos como nascedouro, né? Como lugar de nascimento da expressão. Mas não que lá não se aplique à realidade brasileira. Não que o termo não possa ser usado no Brasil, tá? Vamos lá, seguindo aí. O termo politicamente correto é um recurso linguístico usado com eficácia na luta contra o racismo. Gente, não é luta contra o racismo. O texto não diz que essa expressão serve para isso. Percebeu? O que é utilizado dessa forma. O que se coloca é para registrar palavras ou expressões que de uma forma ou de outra possam estar associadas a isso. Entendeu essa coisa? Então, o mais importante é você observar isso. Ó. É um recurso linguístico utilizado com eficácia na luta. Não é essa questão da luta contra o racismo, ele não está nem aí para isso. Agora, ele justifica a existência de algumas palavras ou expressões em relação a isso. Beleza? Certo? Vamos lá. Letra C. Permite evitar construções ambíguas, duplo sentido, lembra? Permite evitar construções ambíguas e mal entendidos entre grupos rivais. Não. Assim, o objetivo da expressão politicamente correta não se atém a essa questão de se evitar ambiguidade, mas sim atitudes que possam gerar preconceito, atitudes que de uma forma ou de outra possam resultar em elementos discriminatórios, né, em posturas discriminatórias aí. Joia? Vamos lá, seguindo aí. Letra D. Pode, em vez de esconder, evidenciar uma postura preconceituosa. Opa, exatamente. Nem sempre o que é politicamente correto, ou pelo menos dito como politicamente correto, serve para esconder essa questão aí, tá certo? Pode, em vez de esconder, evidenciar uma postura preconceituosa. Pode, porque ele sabe que aqueles verbos denegrir e tal, aquela coisa, né? Ele citou vários exemplos, podem ser o reflexo disso aí, tá certo? Reflexo desse contexto aí de preconceito e tudo mais. Joia? Beleza? Letra E. Está presente em piadas tradicionais brasileiras, como de loiros e portugueses. O conceito, não. A gente sabe que essas piadas de loiros e portugueses, etc., isso aqui é uma questão politicamente até incorreta. Mas ele diz, né, quando ele menciona no texto, essa questão da piada de loiros e tal, ele até fala, né? Ele fala aqui, piada de mau gosto, perdi a simpatia, ele fala, vamos tentar localizar aqui a referência, né? A linha de corte depende disso, o que seguiria e tal, pronto, ele coloca os termos judiar, é difícil, mas necessário separar o que é justo, combater. Aí ele cita, né, ó, tampouco denegrir e judiar, humor negro não me parecem exprimir hoje, ele deixa claro entre vírgulas aí, né, preconceito. Bom, essa questão pela questão histórica mesmo, é o que ele tenta alegar. Tampouco vejo problema em piadas de loiro, de português, de papagaio, do Juquinha. Bom, aí ele tenta colocar no mesmo patamar tudo isso. Percebeu? Então o que ele está colocando é uma piada de loira. Será que não há preconceito aqui, né? É uma questão é uma visão, uma opinião questionável, né? É um ponto de vista até certo ponto estranho nesse contexto aí, tá certo? Aí ele coloca, o asfalto é preto, tarará, ele cita outras coisas. Tá, beleza. Então, ó, está presente em piadas? Não. O conceito não. A ausência do que ele chama de politicamente correto é que faz isso aqui, tá certo? Nesse contexto existe muito essa coisa aí. Joia? Resposta certa. Portanto, letra D de dado, beleza? Questão 5, D de dado. Vamos lá, desculpa aí. Questão 6. Para o autor, denegrir e judiar não parece exprimir preconceito, pois... E aí?
Acabei de responder, né? Disfarça. Vamos lá. Essas palavras não foram criadas com a intenção de ridicularizar qualquer grupo. Foram sim, né? Ele deixa denegrir, tornar negro, judiar, agir como judeu e por aí vai, não é? Então foram criados de forma discriminatória, mas o próprio uso linguístico é que descaracterizou um pouco essa conotação pejorativa aí, tá certo? Elas foram criadas não com a intenção, né? Não foram criadas com a intenção, foram sim, criadas com essa intenção de ridicularizar, de levar ao ridículo, discriminatória. Sim. Vamos lá, a questão 6 ele coloca aí. Esses termos já saíram de circulação, sendo substituídos por vocabulário mais moderno. Não, há muitas pessoas que ainda usam isso. E claro, não é pelo fato de não parecer exprimir preconceito. O fato de não parecer é a conotação que essas expressões, na visão do autor, deixa claro isso aqui, na visão do autor, essas expressões não parecem hoje revelar essa história aqui. Essa questão do preconceito e tudo mais. Certo, gente? Beleza? Vamos lá. O preconceito contra negros e judeus já foi superado. Brincadeira isso, não? Um país como o Brasil deveria já ter sido, né? Isso é um absurdo ainda. O que se percebe no uso da língua? Não, as pessoas continuam preconceituosas, discriminatórias e tudo mais, né? É uma pena em relação a isso aí. Vamos lá, letra D. Os usuários da língua não empregam essas palavras com seus significados originais. Gente, o que ele está colocando é exatamente isso, né? O significado original, na visão do autor, foi realmente assim, ridicularizar, né? Veja que ele deixa claro aí, essas expressões, ele deixa claro isso no texto, ele fala, né? A conotação desses verbos aí, denegrir, ó, historicamente, tá? Os verbos denegrir vêm do preconceito contra os negros judeus. Foram criadas assim. Hoje, veja a concessão aqui, ó, conjunção subordinativa concessiva, passando a indicar a oposição. Embora ninguém pense nisso hoje. Ninguém não, generalizou, né? Quando os usa. Ninguém pensa nisso. Então, essa questão de denegrir e judiar, pelo menos aqui as pessoas dizem, ninguém é muito generalizado, né? Vamos lá. Beleza, esses termos são normalmente empregados em xistes para provocar um efeito cômico. Não, não é o caso. Questão 6, portanto, resposta certa, letra D de dado. Beleza, vamos avançar. Avaliar a decisão do CONAR sobre a publicidade da cerveja Devassa. Engraçado, né? Eu não me lembro assim, de textos de provas de concurso fazendo propaganda aí a uma determinada marca X e Y. Realmente isso é muito difícil de acontecer. Mas a VUNESP aí arriscou, né? Pode ter recebido um merchandising aí brabo da cerveja Devassa para poder divulgar a prova e a marca aí pro Brasil todo, pelo menos pro concurso, né? Cerveja Devassa, tá chegando, ó, bota no concurso aí, tá? Esse cara deve ser irmão do gerente de promoções da Devassa, deve ser. Cerveja não ganha nada, tá vendo aí, John? É pau, bicho, ó. Uma prova de concurso falando toda sobre a cerveja Devassa. O caso da cerveja Devassa. Ih, rapaz. Né? Não, mas ele está analisando outra coisa. Sim, mas é pretexto, né? Para fazer o merchan numa prova de concurso aí. Vamos lá. Ao avaliar a decisão do CONAR sobre publicidade, o autor sugere, olha agora, percebeu a sugestão que ele dá? Sugere que retirar a propaganda do ar é resultado de uma longa disputa de mulheres que, ao contrário de outras, não querem se submeter à condição de objeto. Pessoal, sugere. Veja, no próprio texto, olha o que ele diz. Ele coloca aqui, né? Propaganda está cheia de mau gosto e pedia simpatia. Agora, quando o CONAR retirou, mas por que o CONAR retirou? Aí ele coloca aqui, ele fala lá embaixo das mulheres, né? A cerveja e tal, em forma de mulher. A propaganda Devassa, ele volta a falar, tá vendo? Ó? A propaganda da Devassa recorda que na TV brasileira a publicidade de cerveja alia a mulheres gostosas. Lembra a publicidade que fazia um corpo feminino tornar-se garrafa de cerveja. Mulheres são convertidas em coisa, em objeto de consumo? São sim. Pronto, aqui a crítica, ou pelo menos os elementos que o autor julgou relevantes para tornar a propaganda imprópria, inadequada e para justificar isso aí. Então, até teoricamente aí. Marcelo, mas ele, em momento algum ele falou, ó, as mulheres se recusam, olha só, nas relações, justiça não se dá, não se recebe passivamente, mas se constrói. Por isso, veja a conclusão aqui. As mulheres recusam o papel do objeto. A decisão do CONAR pode ser uma conquista delas. Ele começa a colocar, pode ser. Entendeu? Porque agora ele falou, o autor sugere. Pode ser uma conquista delas. Contudo, várias mulheres tornar-se objeto não é redução, mas aumento de poder. Olha só.
Retirar a propaganda do ar é resultado de uma longa disputa de mulheres. Sugere, não está afirmando em momento algum, tá? Marcelo, mas o texto não afirma isso. Mas o autor está sugerindo. Em momento algum ele diz que o autor está afirmando, tá? Ao contrário de outros, não querem ser submetidos. Bom, o gabarito oficial dá como letra A a resposta certa, mas fica ainda aquela coisa em aberto, né? Vamos ver a letra B. Essa decisão representa a vitória final do movimento feminista, que lutou até que a mulher deixasse de ser tratada como objeto na mídia brasileira. O movimento feminista, não. Vitória final, ainda há muitas outras vitórias, né? Não existe vitória final nesse contexto, sobretudo nessa questão da propaganda. Em momento algum o texto disse que essa foi a última, foi a vitória final. Não, não foi. Ainda há muito por fazer. A mulher já não exerce o mesmo poder de atração, por isso uma propaganda como a da devassa é irrelevante. Bom, não é essa a questão. A representação da mulher como objeto de desejo de consumo já tem sido considerada ultrapassada na cultura brasileira. Na cultura não. Os homens dão o maior ponto a isso aqui, né? O problema é a visão da mulherada diante disso. É o que as mulheres pensam em relação a isso. A questão é diferente. Relacionar a propaganda com a vida real é um equívoco, visto que a publicidade lida com fantasia e não reflete os valores. Bom, eles fazem sempre isso, né? Para aproximar realmente o cliente e tal dessas coisas. Resposta certa, letra A, com ressalvas, né? Aquela coisa toda aí, mas tudo bem. Se ele diz o autor sugere, em momento algum ele faz afirmação tácita em relação a essas coisas aí. Beleza? Questão 7, letra A, portanto, resposta certa. Vamos lá. O termo devassa, em sua primeira ocorrência no título, tem sentido de quê? Olha só, vamos ver. O título, hein? Veja só, a primeira ocorrência. A devassa da devassa. Bom, a devassa é o sentido que ele quer. Da devassa. Que devassa? A cerveja, né? Lembra que aqui ele está colocando com D maiúsculo, que ele poderia até ter colocado aqui, né? Mas por que será que ele não usou o mesmo D maiúsculo para deixar clara a questão da cerveja aqui? Então, será que ele fez a devassa da devassa? Então, qual desses dois elementos estaria personificado? Estaria indicando, por exemplo, o fabricante, né? Então, como pessoa jurídica aí. A devassa da devassa. Percebeu? Lembrando que aqui eu tenho uma particularização, né? Eu tenho o uso do artigo definido antes desse elemento aqui, de mais a, né? Substantivando, identificando a devassa da devassa. Beleza, então já sabe que o segundo está substantivado. Mas veja o que ele colocou aí. O termo devassa, em sua primeira ocorrência no título, tem sentido de quê? O termo devassa, em sua primeira ocorrência no título, é uma confissão? Não, ele não está confessando nada. Decadência, conquista, contribuição, sindicância. O que você acha? Pessoal, mas por que o termo sindicância? Marcelo, sindicância é pau. Mas por que essa história de sindicância? Como é que é esse negócio? Gente, confissão, decadência, ele não está confessando nada. Decadência, ele não está falando que a cerveja decaiu. Mas a propaganda não foi retirada do ar, não foi uma coisa que caiu de moda, que as pessoas estão tirando, mas ele não tem um sentido de decadência. Conquista, não, contribuição. Mas por que sindicância? Vamos observar, olha só. Pelo próprio texto aqui, ele faz uma abordagem do caso devassa. A devassa, ele mostra o porquê, o que foi que aconteceu, circulou pela internet, o vídeo pornô, e depois o CONAR mandou retirar a propaganda, não só do povo de enfermagem, mas também do povo da psicologia, que não saiu, né? Mas o povo da psicologia que teve a propaganda, o pleito, né? E a reivindicação, talvez eu fale errado, a reivindicação negada, mas ele coloca o que aconteceu, a questão do humor negro, não é? Aquela coisa toda. Então, veja que ele coloca, a sindicância está no sentido assim de observar o que foi que aconteceu, o histórico. Então ele fala denegrir, judiar e tal, ele cita que o caso foi mais além, a propaganda recorda o histórico da TV brasileira, então ele mostra outros casos e outros elementos que estão associados a isso. Então não estão simplesmente, né, trabalhando essa questão à toa, tá? Quando ele fala de sindicância de uma forma geral, ele mostra exatamente essa coisa aí, da seriedade com que foi tratada a história, pelo menos para mandar retirar do ar e para criar uma discussão em relação a isso. O termo devassa não foi utilizado à toa, ele deixa claro aí. Então, a devassa da devassa, ou seja, o estrago, o problema e a polêmica, né? Investigando tudo e os porquês, vamos dizer assim, de todo esse entremeio, de todas essas coisas que fazem parte aí dessa discussão sobre o CONAR, atitude, parcialidade, o que é humor, o que é preconceito, o que é certo, o que é errado, o que vem a ser politicamente correto. Então, a sindicância,
abre exatamente essa investigação, né, no sentido aí da palavra devassa, do que foi feito em relação à propaganda, dos porquês dessas coisas e por aí vai. Beleza? Próxima aula a gente continua. Forte abraço, vamos lá.